assumimos que a morte é um ato da natureza, porque nós somos um ser vivo e todo ser vivo morre, agora vamos aprofundar o mistério da morte, considerando-a como um ato da natureza. Isto é, portanto, um ato da natureza racional, isto é, da pessoa. O que significaria um ato da pessoa? Em que nós podemos distinguir natureza de pessoa? Eu diria que a natureza é tudo aquilo que nós somos, que construímos até agora, que é todo o nosso passado biológico, as nossas experiências, enfim, aquele construído nosso, que estamos agora, nesse momento. Tudo que eu sou natureza. Agora, a pessoa, ela orienta essa natureza numa direção ou noutra. A pessoa é o centro decisório. Ela pode querer que a natureza se caminhe na linha do bem ou na linha do mal, que a natureza tome tal decisão ou não tome tal decisão. Então a natureza, usaria uma comparação, seria como uma espécie de barco e a pessoa seria o timoneiro. O timoneiro faz que o barco vá numa direção. Mas há um pormenorzinho, é que nós não conseguimos dominar totalmente a nossa natureza. Ela resiste às decisões, tanto para o bem quanto para o mal. Isso é, quando nós queremos que toda a nossa natureza vá para o mal, ela não vai. Ela tem um aspecto de bondade já impregnado nela que resiste. E ela, como que, usando uma imagem do barco, é uma rabanadazinha de lado, noutra direção. E a mesma coisa, se nós quisermos ir para o bem, também há um elemento que nos segura, elemento de mal, que nos impede que nós sejamos totalmente bons. Acreditamos, pela tradição da fé cristã, que somente como pessoa humana seria Maria a única pessoa, e Jesus Cristo, claro, como Filho de Deus, eles sim, quando decidiam e decidiram para o bem, decidiram totalmente. Mas nós, que não somos nem Nossa Senhora, nem Jesus, não conseguimos que a nossa natureza se encaminhe totalmente na linha da direção da pessoa. Agora, olhando para o problema da morte, a morte é a morte da natureza e a pessoa pode orientar e preparando esta natureza para a morte. Isto é, através das nossas decisões. E nós já fazemos experiência de morte ao longo da nossa vida. Que experiência que nós fazemos? Toda vez que nós escolhemos alguma coisa, nós percebemos que toda escolha de algo significa a renúncia de outra coisa. Em outras palavras, a morte de uma coisa. Se alguém escolhe uma profissão, morre para outra. Se alguém se casa com uma pessoa, deixa todas as outras de lado. Nós não conseguimos viver a totalidade sempre. Então nós só podemos fazer escolhas parciais. E toda escolha parcial significa que nós deixamos outras coisas de lado. São pequenas experiências de morte. Talvez mais forte ainda é a experiência de morte das nossas fragilidades, da diminuição de nossa produtividade, das nossas capacidades. De repente nós não podemos fazer tanto, já não podemos praticar o mesmo esporte. Eu imagino que um atleta que era campeão de Olimpíada, depois de 2 Olimpíadas já não consegue mais, já é superado, já é vencido, daqui a pouco já não pode mais disputar nenhuma Olimpíada, ou mesma coisa nos esportes. Em qualquer campo as pessoas vão percebendo que elas vão ficando para trás, que elas vão morrendo para os seus sonhos, para os seus desejos. Nós nunca conseguiremos realizar-nos plenamente. E, portanto, as nossas experiências de vida são também experiências de morte. E podemos usar outra imagem. Nós temos 2 linhas, uma linha biológica e uma linha existencial. A linha biológica nós conhecemos, isso a ciência pode dizer. Ela tem um momento de ascensão, ela chega a uma espécie de platô de permanência e continua muitos anos assim, depois começa suavemente a declinar e no final talvez seja um declínio mais rápido. Essa seria a linha biológica. Mas a linha existencial não coincide necessariamente com a linha biológica. Uma pessoa pode estar numa linha ascensiva biológica e ela de repente começar já a uma linha existencial que cai, que desce. Por exemplo, um jovem que está em pleno crescimento biológico pode ter entrado na droga, na tristeza, no aborrecimento, na depressão e entrar numa linha existencial de decadência. E uma pessoa pode já estar na sua linha biológica decadente, porque já está anciã, mas pode estar numa plenitude espiritual, como nós vimos o caso de Teresa de Calcutá, que morreu em grande plenitude, mesmo o nosso atual Papa, que
porque a gente vê que fisicamente está já bastante alquebrado, mas ainda tem um vigor espiritual enorme, quer dizer que a sua linha existencial ainda está em ascensão. Esta é um pouco a experiência que nós fazemos, essa caminhada para a morte, mas uma caminhada lúcida, livre, consciente, porque a morte é também um ato da pessoa. A morte é paixão e ação. O que quer dizer isso? É paixão porque nós sofremos a morte. É ação porque nós podemos, como eu estava dizendo até agora, ir preparando-nos através de atos, através de decisões para essa morte e enfrentá-la como um ato da nossa liberdade. Sobretudo quando nos é dado saber e conhecer de antemão a gravidade de uma doença. Claro, quando a morte é repentina, alguém pode dizer, então, que há de possibilidade de ser uma morte assumida. Como nós vimos na palestra anterior, entre a morte física, clínica, e a morte definitiva, parece que todos nós passamos por um processo, que aquelas pessoas que foram reanimadas nos descreveram. E um momento desse processo, que aliás eu não mencionei da outra vez, que é uma recuperação de toda a história humana. Ela vê toda a sua vida, e aí a pessoa pode assumir a sua existência e orientá-la para Deus. E orientar, portanto, fazer um ato bastante livre, mesmo que tenha sido uma morte acidentada, porque há essa fração de tempo que torna possível, segundo essas experiências que nós descrevemos. Nós podemos também perguntar-nos, será que na hora da morte existe a possibilidade de uma decisão diferente, única? Há alguns teólogos que pensam que sim, como Leonardo Boff, Boros e outros teólogos europeus que dizem o seguinte: na Terra, como nossas decisões estão muito ligadas às condições bioquímicas do nosso corpo, às condições de ambiente, históricos, psicológicas, nós não somos capazes de tomar decisões com muita plenitude. As nossas decisões são um pouco frágeis, as nossas decisões elas são quebradas, fragmentadas. Então, neste caso, quando a pessoa chega no momento da morte, ela não está mais sujeita a esses condicionamentos, ela teria uma lucidez enorme. E é nesse momento que ela tomaria a sua grande decisão, seria a decisão na hora da morte. Seria a única possibilidade que ela teria de poder cometer um pecado para a morte. Enquanto estiver na terra, os seus pecados podem ser graves, mas não são ainda suficientes para decidir sobre o seu destino eterno. Seria nesse momento que a pessoa poderia dizer um sim ou um não a Deus de uma maneira total. Aí sim, ela traçaria o seu destino definitivo. Eu prefiro dizer outra posição. Eu prefiro dizer que nós vamos criando ao longo da nossa vida uma espécie de orientação fundamental. E essa orientação fundamental é que vai marcando o nosso ser. É claro que haverá uma última decisão, mas ela não precisa ser qualitativamente diferente. Nem precisa ser talvez a mais importante. Pode ser que as grandes decisões nós a tenhamos tomado em outros momentos. E essa grande decisão nós a reforçamos ao longo da nossa existência, e à hora da morte nós simplesmente confirmaríamos essa decisão. Mas fica sempre aberta essa possibilidade da graça de Deus tocar alguém na hora da morte. Então fica sempre possível essa decisão na hora da morte que revogasse a totalidade das suas decisões. Mas diria que o percurso normal das pessoas seria que elas fossem firmando as suas decisões ao longo da história. Interessante que perguntaram, será que nós temos coragem de assumir a morte? Isso não está sendo um discurso um pouco idealizado? Há uma escritora, Elizabeth Kubler-Ross, ela estudou o caso de doentes terminais, isto é, doentes aos quais se comunicou a notícia da morte próxima. Então ela começou a ver a reação dessas pessoas. E como ela estudou muitos anos, então ela começou a mostrar que mais ou menos as pessoas têm um conjunto de reações bastante semelhantes. E diz que no primeiro momento, quando elas recebem a notícia
que elas estão numa situação grave, que estão mais próximas da morte, é uma rejeição, uma negação da doença. Eu não pode ser verdade. E aí a pessoa procura muitos médicos, outros diagnósticos, ela faz tudo para poder confirmar que esse primeiro veredicto era errado. Ela quer que se negue esse fato de que ela está gravemente doente e, portanto, que ela está próxima da morte. Não pode ser verdade. E busca realmente todo tipo de milagres, recorre a todo tipo de oração e frequenta centros espíritas e vai pedir bênção, passe, tudo que puder para poder negar a proximidade da morte. Mas quando ela chega à constatação que de fato é ela mesma que está gravemente doente, ela fica com raiva. É o segundo momento, é um momento difícil. Os que tratam os doentes precisam ter muita paciência, porque aí ela começa a mostrar toda a sua agressividade contra médico, contra enfermeiros, contra hospitais, contra a família. Vai dizer que não estão cuidando bem, é que não trouxeram o melhor médico, é que não estão comprando remédio, que estão querendo economizar a custa dela. Então ela começa a agredir todas as pessoas. É um momento muito difícil, que pode ser breve, pode ser longo. Depois que ela passa um pouco, ela ainda faz uma última tentativa, uma tentativa de barganha. De certa maneira, comprar alguém que lhe possa dar mais tempo de vida. Quem pode ser este alguém? Primeiramente, se a pessoa tem fé, é claro que é Deus. Então ela começa com as promessas. No primeiro momento ela queria milagres, agora ela faz promessas. Promessa é uma troca, digo, ó Deus, se me deres de volta a vida, dar-te-ei tais coisas. Vou fazer tal peregrinação, vou me sacrificar, vou dar dinheiro para os asilos, etc. Então a pessoa tenta uma barganha. Às vezes ela tenta uma barganha existencial, como um caso que a Elizabeth conta de uma mãe que tinha uma filha que ia casar-se. Então disse, não, eu vou assistir ao casamento da minha filha. E claro, ela recuperou tanta energia e buscou em si tanta força que naturalmente aguentou. Chegou no dia do casamento, ela estava apreciada, totalmente curada. É claro, terminou o casamento, a doença volta tremendamente. E se ainda há uma filha que vai casar, você ainda pode buscar uma outra razão para poder viver. Mas chega um momento em que essa energia já não é mais possível, porque o corpo, a doença avança e a pessoa tem que dar um passo seguinte. E o passo seguinte é o passo da depressão. Aí ela vai dizer, de fato, sou eu. Que coisa, que maçada. Não há jeito. É terrível que eu possa morrer, e sou eu que vou morrer. Sente um sentimento de inutilidade, de impotência, de desalento. Aí a pessoa diz, sim, vou morrer, é inevitável a morte. E se ela tem fé, ela pode dizer como Jó, Deus deu, Deus tirou, seja o nome de Deus bendito, ou como Francisco de Assis, louvado seja meu Senhor pela irmã morte corporal, da qual nenhum homem vivo pode escapar. Ou como aquela cliente, paciente de Elizabeth, sim, conseguiu o milagre, aceitei morrer. Olhando teologicamente, nós podemos dizer que a morte, como ato da pessoa, é aquele ato pelo qual nós acolhemos este destino, para dizer uma palavra mais bonita, teológica, esse projeto de Deus que nos fez seres mortais, mas seres convidados para participar na vida definitiva com Ele. Então a morte é o momento no qual nós podemos e devemos esperar que seja de passagem de um tipo de vida, de uma situação existencial ligada a tempo e espaço, para uma situação sem limite, em que nós tocaremos todo o tempo, todo o espaço. Então a morte será aquele momento em que nós deixaremos de viver o tempo para vivermos, entrarmos na eternidade. A eternidade não como fora do tempo, como alguma coisa que se opusesse ao tempo. A eternidade, ela penetra o tempo e ela ultrapassa o tempo. Então nós ultrapassaremos essa categoria de tempo e de espaço para vivermos a relação global, dizendo uma palavra bonita de Rahner, uma relação pancósmica com todo o cosmos e uma relação com todo o tempo e todos os tempos. Então nessa relação nós podemos então viver plenamente a essa existência.
E a morte, nesse horizonte mais amplo, ela permite que o ser humano possa encontrar e realizar a sua radicalidade. É claro que ele poderá, nesse momento, dar o passo fatal e ter a frustração radical se ele nega a relação com o ser último para o qual ele foi criado e o qual o chama a essa relação de amor. Mas como nós podemos ir preparando a morte através da nossa vida, através das nossas decisões e, sobretudo, através dessa comunhão de graça, certamente será um momento de plenitude. A morte é fragilidade, é kenosis, porque afeta o nosso corpo. A morte é glorificação, porque nós iniciamos uma vida definitiva com Deus.